Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental nono ano. Aula 3. Propriedades da radiciação, parte 2. Ensino Fundamental nono ano. Aproveite e inscrevam-se no meu canal no YouTube. Vamos à aula. Raiz enésima de um produto. Tópico 3. A raiz enésima do produto de dois ou mais números reais positivos é igual ao produto das raízes enésimas desses fatores. Exemplos. Então, eu tenho aqui, a raiz cúbica de um produto aqui, ó, a vezes x. Então, antes eu tinha apenas o radical a, o radicando a. Agora eu tenho o radicando a sendo multiplicado pelo radicando x. Tá, gente? Quando tem letras juntos assim na matemática, ó, isso é produto, é multiplicação. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ó? A raiz enésima, a raiz desse radical aqui, a raiz enésima do produto de dois ou mais números reais positivos é igual ao produto das raízes enésimas desses fatores. Então, é como se eu pego esses dois fatores a e x aqui e multiplicassem eles separados. Então, ficaria dessa forma. A raiz cúbica de a, do radicando a, vezes a raiz cúbica do radicando x. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei, e fiz o produto de cada radicando aqui. Vamos para um segundo exemplo. Ó. Raiz quinta de 2 vezes o a. Então, quando tem um número e uma letra junto também é uma multiplicação. O resultado é um produto, tá? Então, às vezes aparece esse pontinho da multiplicação e às vezes não. Às vezes ele fica sem, tá? Então, aqui, ó, também é um produto. E nós agimos da mesma forma, então separamos os produtos. Ó. Então, vai ficar raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de a. Então, nós separamos esses produtos aqui. Um terceiro exemplo, raiz quadrada de 2 vezes x vezes y. Então, nós temos aqui um produto de 3 números. Lembra que ele fala 2 ou mais números. Então, aqui eu tenho um produto de 3 números. Então, eu vou separar cada raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y. Tá? Então, isso é a raiz enésima de um produto. Raiz enésima de um quociente. Tópico 4. A raiz enésima de um quociente corresponde ao quociente das raízes enésimas do dividendo e do divisor. Exemplos. Então, eu tenho aqui a raiz enésima de um quociente, de uma divisão, gente. Isso daqui é uma fração, é uma divisão. Então, eu tenho a raiz enésima de uma fração, onde o numerador é o a, e o b é o denominador, ou nós podemos falar que o a é o dividendo e o b é o divisor. Então, ele está falando o quê? Mesma forma, ó, a raiz enésimas de um quociente corresponde ao quociente das raízes enésimas do dividendo e do divisor. Então, eu vou fazer raiz enésima de a, sendo o nosso dividendo, tá? E vamos dividir pelo nosso divisor, raiz enésima de b. Então, ficou raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b. Lembrando, gente, que tanto o denominador como o divisor, ó, jamais pode ser zero. Então, com o nosso b diferente de zero, tá? Isso jamais podemos montar qualquer raiz enésima, qualquer raiz aqui, aonde aqui embaixo, no nosso divisor seja zero.
Vamos a um próximo exemplo, raiz cúbica de 7/5. Então, nós vamos separar, né, ó, a raiz cúbica de 7 dividido pela raiz cúbica de 5. Um terceiro exemplo, ó, raiz quadrada, né, lembrando que o 2 não precisa aparecer, raiz quadrada de 4 sobre b ao quadrado, 4 dividido por b ao quadrado. Então, nós vamos separar, ó, raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de b ao quadrado. Aqui eu vou dar continuidade, gente, porque a raiz quadrada de 4 nós conhecemos, é um número exato. E a raiz quadrada de b ao quadrado, né, lá na primeira parte, né, lembrando que tinha a propriedade que a gente falava, que quando o índice e o expoente iguais, o resultado disso daqui é o próprio radicando. Quem é o radicando aqui? O b. Então, aqui ó, é a raiz quadrada de 4, que é 2, e aqui o resultado é o próprio radicando b. Então, vai ficar 2 dividido por b, ó, 2 sobre b, 2 dividido por b. Então, é isso, pessoal. Terminado a aula de hoje, tá? Inscrevam-se no meu canal aí no YouTube ainda quem não se inscreveu, tá? Para aproveitar aí para assistir outros vídeos, né? Ter acesso aí mais conteúdos. E até uma próxima aula.